Fala galera, bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje a gente está aqui com o Ford Mondeo V6 que há muito tempo eu queria gravar. E é engraçado porque quando eu participava do velho Ford HP, quando eu tinha o Ford Focus ainda, a gente achava muitos desses, inclusive versão com câmbio manual. Esse é um automático, o manual é mais raro ainda, a gente achava muito, mas eu não tinha cara, não dava muito valor. Mas hoje é um carro muito raro e esse foi... muitos de vocês não sabem, mas esse foi o sedã oficialmente vendido aqui, mais rápido que nós já tivemos aqui no Brasil. A versão com câmbio automático, que é essa aqui, tinha uma máxima de 210 km/h reais, de painel dava mais. E a versão manual, que não é essa aqui, mas ainda quero achar uma, dava 224 km/h de máxima reais. De painel devia dar seus quase 240. Ele só é superado pelo Ford Taurus SH, que dava 232, porém não foi vendido oficialmente aqui no Brasil. Vieram alguns para cá, a gente já gravou, mas o Taurus SH nunca foi vendido oficialmente. Dado isso e dada a limitação do Ford Fusion em 205 e os 17 em diante em 220, esse é o sedã da Ford mais rápido já vendido no Brasil. Esse aqui é um Ford Taurus MK2, a gente conhece aqui no Brasil como MK2, segunda geração, mas na verdade é um facelift da primeira geração, né? Ele chegou a partir de 97 com esse facelift, que ficou bem mais bonito. E ele vinha lá da fábrica da Bélgica. Todos eles vinham da fábrica da Bélgica. Só quando virou o MK5, que é o Fusion, que aí inauguraram a planta lá de Valência para abastecer toda a Europa. Apesar dos Fusions virem lá da planta de Hermosillo, México. Esse Mondeo aqui, MK2, eu vou chamar ele de segunda geração, tá? Na verdade é uma primeira geração facelift, mas eu vou chamar de segunda geração. Ele foi bastante vendido aqui no Brasil, teve até versões Station Wagon, que são raras. Aqui no Brasil, oficialmente, a Ford não trouxe a versão hatch. A versão hatch, ela basicamente era um notchback. Ela vinha até aqui mais ou menos e a tampa abria por inteiro. Tem uma aqui no Brasil, mas oficialmente a gente só teve na Europa. Aqui no Brasil vieram as versões sedã e wagon. E em 98, 99 e 2000 a Ford trouxe essa versão, que é a versão guia, com motor até então 2 litros E-Tech, 136 cavalos no MK1 no pré-facelift e 130 nessa versão que é o facelift. O Z-Tech 2 litros, 16 válvulas. E aí ela trouxe essa versão guia com um Duratec 25, que a gente chama, que é um 2.5 litros, de 170 cavalos de potência máxima, 6.250 RPM. Esse carro aqui, ele é equipado com esse motor Duratec, com essa potência. Nos Estados Unidos nós tivemos um carro muito semelhante, na verdade é o mesmo carro, só muda para-choques e lanternas, que era o Ford Contour. Esse projeto do Mondeo /Contour é um projeto que consumiu 6 bilhões de reais da Ford, surgiu lá no final dos anos 80 e o carro em si foi lançado em 92, 93, a primeira geração, né? Mas o objetivo da Ford era ter um carro global, um carro que atendesse os dois lados do Atlântico, o lado de lá e do lado de cá. E aí pegaram um pouquinho, tanto a engenharia de Dearborn, Michigan, quanto a engenharia da Ford Europa se uniram e criaram esse carro. Mas nessa segunda geração aqui, eles se concentraram em um carro bom de dirigir. Então o interno, o sensorial dele era muito elogiado pela imprensa da época. Dinamicamente era um carro muito bom, ergonomicamente era um carro muito bom. A gente vê nas avaliações antigas de época um carro muito elogiado pelas suas qualidades dinâmicas. De visual, nem tanto, é um player normal. Dinamicamente, era um carro muito à frente do seu tempo. Nós tivemos aqui um Duratec 2.5. Lá fora, essa versão não era a versão máxima. Havia ainda o Mondeo ST24, que vinha com esse mesmo motor, Duratec 25 de 170 cavalos. Porém, ele vinha com uma suspensão um pouquinho mais baixa e alguns adereços estéticos. E tinha ainda a versão extrema, que era a versão ST200. A versão ST200 vinha com esse mesmo motor, porém ele vinha com comandos com um lobby mais agressivo, com uma TBI um pouquinho maior
com ajuste de central um pouquinho diferente, uma suspensão um pouco mais baixa, entre alguns outros adereços estéticos, bancos Recaro e a potência máxima de 205 cavalos. Do outro lado do Atlântico, nós tínhamos o Contour SVT, que era a versão equivalente a ele, versão extrema, também com 205 cavalos. E foi o Mondeo mais rápido já criado até então. Só foi superado em 2002, 2003 pelo Mondeo ST220, que era a geração nova, cujo motor subiu de 2.5 para 3 litros e gerava 224 cavalos. E foi o Mondeo mais rápido já feito de todos os tempos. Ele tinha a final de 249 km/h de máximo. O ST200 dessa geração tinha uma final, se eu não me engano, de 236 km/h. Vou confirmar depois para vocês. Mas na época era o carro do segmento que tinha a maior final, tá? Novamente ele ganhou diversos prêmios, foi elogiado pela imprensa pela sua dinâmica muito apurada. O MK3 ele levou isso a um outro patamar. Ele era facilmente, reconhecidamente, o melhor do segmento em dinâmica e ergonomia. O MK4 ainda era muito bom. O MK5 no projeto One Ford, que é o nosso Fusion de última geração, a Ford ela deixou o carro um pouquinho mais confortável e menos bom dinamicamente. Ou seja, perdeu um pouquinho a mão nisso. Mas esse aqui e o de terceira geração eram uma referência entre os sedãs grandes e um carro muito prazeroso de se dirigir. Bom, essa versão aqui tem esses alargadores originais, os discos de freio dianteiro subiram de 260 para 280 milímetros. Nessa geração 2000 ele vinha com essa roda de 15 polegadas. Na 98, que foi a primeira safra que nós trouxemos aqui no Brasil, ele vinha com as rodas 16 polegadas catavento. E tinha algumas diferenças no interior que eu vou mostrar depois para vocês. Há uma divergência, pessoal, em relação à quantidade de Mondeos que a gente vê em algumas matérias antigas de época e o total emplacado, segundo o arquivo que eu tenho do Contran. Então, o que eu vou colocar na tela para vocês agora é o total emplacado de 98, de 99 e de 2000, que são os 3 anos que vieram os V6 aqui para o Brasil, tá? Então, estou avisando porque há divergência. Algumas matérias colocam números diferentes do que eu vou mostrar para vocês aí na tela. O que está aí na tela é o oficial que está no Contran. Então, para mim, é isso que vale, tá? Externamente, as 3 gerações são iguais. Tirando a roda, né, de liga leve. Ele vinha com esse spoiler traseiro, somente escape de um lado, tá? O ST200 vinha com escape dos 2 lados. Disco traseiro também, obviamente, de 260 milímetros, disco sólido, suspensão traseira independente, dianteira, obviamente, independente também. O emblema V6, olha que bonito. O teto solar que abre bastante. Ele era um carro de 4,54 m de comprimento e 2,70 de entre-eixos. Ele era um mid-size, classe D na Europa, então tinha como rivais a Chevrolet Vectra, que aqui no Brasil não teve mecânica V6, teve alguns que vieram, mas oficialmente não teve. Volkswagen Passat, a Toyota Camry, Honda Accord, entre outros carros desse segmento na época. A Ford, nessa época, ela tinha, só para vocês entenderem um pouquinho como que era o mercado nos Estados Unidos. Nós tínhamos o Ford Contour nos Estados Unidos, ele saiu de linha no ano 2000 e aí até 2005 ficou um hiato de sedãs desse segmento, sedã médio grande. Lá é médio, aqui a gente fala médio grande. Só em 2005 que entrou o Fusion no lugar dele. Na Europa, assim que o Mondeo saiu de linha em 2000, já entrou o MK3. Então na Europa nunca houve essa lacuna de sedã classe D. Na Europa eles falam classe D, nos Estados Unidos chamam de mid-size essa categoria. Saiu esse MK2, entrou o MK3, que foi até 2007, depois entrou o MK4, que nós nunca tivemos aqui no Brasil, mas tivemos na Argentina. E aí na Ford esse segmento ficou vago, ficou tendo somente o Focus embaixo e o Taurus lá em cima. Em 2005 ele foi ocupado, o posto de sedã mid-size foi ocupado novamente pelo Fusion e foi até 2020.
Vamos ver aqui o carro. Vou mostrar primeiro o cofre e depois o porta-malas e depois o interior. Pô, esse aqui é a nave, é o monstro. O monstro que com câmbio manual fazia ele ter um 0 a 100 em 8,3 segundos e no automático 10,5 segundos, que é um automático. Muito forte para a época. Era absurdo na época. Sim, o preço dele era caro também na época. Na época, em 98, ele vinha de 49 a 52 mil dólares. Na época era 1 para 1. E aí, meses depois, o dólar foi para 1,6. E aí inviabilizou. Boa parte das vendas foram... E aí, muitos desses carros foram para a frota dessa primeira safra, 98 e 99. Então a gente tem um problemão para a Ford, porque o custo do carro subiu repentinamente na época. E aqui a gente tem um Duratec 25, que a gente chama, que é o 2.5 litros, com uma taxa de compressão de 9,7 para 1, uma taxa baixa, tá? Ele tem o coletor de admissão com geometria variável, então tem duas galerias aí, uma curta e uma longa, dependendo da carga, da velocidade, para otimizar o máximo possível esse motor. Totalmente de alumínio. Que nave, muito top, muito top. Aqui ainda usa MAF, acelerador a cabo, que é o comando do controle de cruzeiro. Aqui a admissão lateral que pega da caixa de roda. Que carro legal. Top demais, top demais. Esse é o Duratec 25. O projeto original dele, na verdade, foi da Porsche. E aí teve algumas reviravoltas aí. No início, inclusive, a taxa de compressão dele era um pouquinho mais, de 2.544, 34. E depois, como no Japão não podia ter uma litragem de 2,5 litros, precisava ser abaixo, aí baixaram para 2.400 alguma coisa a litragem dele. Então houve uma leve alteração no volume desse motor, na cilindrada desse motor. Aqui essa TBI, muito legal. Reservatório do fluido de freio. E essa é a casa de máquinas desse belo motor Duratec. Esse aqui, ele evoluiu para um 3 litros e foi usado no Ford Fusion, que é o sucessor dele. Porém, já havia o Duratec 30 3.0 no Taurus 97, que vinha com 201 HP. Então já havia esse Duratec 30. E aí no Mondeo de terceira geração, houveram também o Duratec 30 com 201 HP e na versão ST220 o Duratec 30 com alguns incrementos de potência, chegou a 226 cavalos de potência. No Fusion de primeira geração, que nós não tivemos aqui no Brasil V6, tivemos só o 2.3, era usado também esse motor Duratec 30 com 224 cavalos e quando veio o facelift, né, o nosso vulgo G2, ele subiu para 243 com a adoção do Chive vestido, na variação do comando de admissão e de escape. Então esse motor é esse aqui com uma litragem maior, basicamente. Nós temos aqui manta fono absorvente, muito legal. Vamos pro porta-malas dele agora, depois o interior. Bom, pessoal, aqui a gente tem o porta-malas do Mondeo, que é acesso fácil, ó, das lâmpadas. Aqui também, aqui tudo bem pensado, tudo forrado. Vou colocar a litragem para vocês na tela. Aqui a roda, a quinta roda. E é isso aí. Esse emblema aqui guia não é original, tá, galera?
uma curiosidade, esse emblema lateral aqui, ele é assim mesmo, tá? Ele é um adesivo, ele não é um emblema físico, ele é liso aqui, tá? É diferente do Focus, por exemplo, que é um brasão, que é uma peça em si. Aqui é só um desenho, é colado, ó, ele é liso, tá? Eu já vi gente que colocou o brasão aqui assim, mas não é o original, é dessa forma. Bom, vamos para o interior do Mondeo. Inicialmente aqui a gente tem um interior muito bem acabado, aqui macio ao toque, aqui também macio ao toque com couro, aqui é um acabamento de madeira, 4 vidros elétricos do motorista automático, maçaneta aqui cromada, aí dispensa o LED que ele tinha aqui verde, aqui um porta-objetos, plástico de boa qualidade aqui também, um plástico mais duro, mas de boa qualidade, alto-falante, o banco com todas as posições elétricas, mais um porta-objetos aqui, bocal de combustível, capô. Ó, banco, ó, tá vendo o airbag aqui? Temos airbag lateral também nessa unidade, 2000. Bom, pessoal, aqui no interior do Mondeo nós temos esse belo acabamento. O sol tá atrapalhando aqui um pouquinho. Temos esse belo acabamento aqui imitando madeira. É muito bonito. O painel em si é soft touch e tem esse belo acabamento aqui imitando madeira, que vem até aqui embaixo. Aqui nós temos, ó, o comando dos faróis com lanterna dianteira, com lanterna traseira e farol de neblina, ajuste de altura dos faróis, dimmer, aqui um controle de som, aqui os botões do piloto automático ou controle de cruzeiro, aqui o computador de bordo dele, aqui um porta-objetos. Aqui, galera, é um sensor, tem um ventiladorzinho que puxa aqui o ar para identificar a temperatura do ar. Ele faz parte do sistema automático e digital do ar-condicionado do carro. Aqui os ajustes de retrovisor e aqui o rádio dele. Aqui embaixo o aquecimento do banco dianteiro e o controle de tração. Aqui um cinzeiro. Aqui o câmbio automático. Mais um porta-objetos, porta-caneta, porta-moeda. E aqui um porta-fita cassete, apesar de ele não ter. Aqui tem mais um porta-objetos. Tem um tapete de borracha aqui. Tem luz nos pés dianteiro. E é mecânico aqui o ajuste do banco do motorista, tá? Para ir para frente, para trás é mecânico. Mas ambos têm os airbags laterais. Bom, pessoal, como vocês bem sabem, nos primeiros de 98 eles vinham com o check control também aqui, tá? Que era bem legal, tinha informação de porta aberta, de lâmpada com problema, tá? Mas aí as versões 99 e 2000 que a Ford trouxe não tinha mais esse componente, bem como as rodas 16 catavento, tá? Houve uma alteração também em relação ao interior. Esse elemento aqui, ele sempre foi de madeira, porém esse aqui não. Esse aqui era, ó, essa parte de baixo aqui não tinha esse acabamento imitando madeira, era preto, normal. E aí em 2000 era madeira. Aí teve essas diferenças nessa parte aqui do acabamento interno do Mondeo que veio aqui pro Brasil. O câmbio é o CD4E de 4 marchas, é o mesmo dos 2.0, tá? Um câmbio robusto, é diferente do 4F27E do Focus, que também é de 4 marchas, mas é menos robusto que esse aqui. Esse aqui é um câmbio um pouquinho mais robusto. E a versão manual usava MTX de 5 marchas normal aí. Muito robusto também. Vamos ver a parte de trás do Mondeo. Aqui a parte de trás é fofinho também, fofinho, tem um puxador, porta-objetos. É um carro com entre-eixo de 2,70,
Então para a época era grande, mas hoje é do tamanho de um sedã médio normal que vai ter isso, tá? Eu tenho um 75, tem uma porta-revista aqui. Aqui atrás, ó, minha cabeça aqui, tem 3 dedos até o topo, o meu chifre quase chega aqui no teto. Tem luz aqui, apoio de cabeça para todo mundo, aqui tem um apoio de braço central, mas não tem nada, não tem porta-copos. Cinto traseiro de 3 pontos para todo mundo. É um banco confortável. Ele é um pouco vertical, eu acho. Poderia ser um pouquinho mais deitado. Aqui mais um cinzeiro. E aqui ajustes lombar do banco. Ô dono, você pode aparecer? Eu queria conversar com você para contar a história desse. Deixa eu falar com o dono agora também. Queria que você aparecesse para contar um pouquinho da história desse carro, pode ser? Pode, resumir rápido porque você tem muito mais informação que eu, né? Imagina. Bom, chefe, esse aqui é o dono do carro. Deixa eu ajustar a câmera aqui para caber nós dois. Eu contei um pouquinho do carro em si, mas dessa unidade, esse que é o que apareceu no vídeo do Belotti, mas tinha um outro Mondeo também, né? E tinha uma curiosidade bem interessante que você me contou, né? Na verdade, tinha um amigo que se formou comigo no ginásio, ele sabia que eu gostava de carro antigo, já tinha outros carros. E ele falou: Ricardo, você não quer comprar um meu Mondeo que eu tenho guardado, só que na rua tá atrapalhando e tal? Eu falei: vamos lá ver. Quando eu cheguei lá tinha 3 Mondeo. Falei: mas qual que você está vendendo? Ele falou: os 3. Putz! Ele falou: os 3. Eram 2 V6 e um 4 cilindros, né? Olha, faz um pacote aí. Daí levei os 3 carros embora, fiz um restauro que precisava, né, por completo. E aí ficou muito trabalhoso para cuidar dos 3. E eu tinha um grande amigo, tenho ainda, né, que era apaixonado pelo Mondeo também. Falei: ó, vendo para você um preço bacana, mas tem que cuidar dele do jeito que eu vou cuidar. E aí a gente vai nos encontros junto, né, o canal do Belotti fez a matéria com os 2. E por curiosidade, depois que a gente foi saber, olhando, entrando no grupo, o pessoal falando: você sabia que o Mondeo de vocês, eles foram feitos sequencialmente? Eu falei: mas como assim? Um fabricado em seguida do outro. Pode olhar no vidro, na numeração. E a gente foi conferir e era isso. Nem o antigo proprietário sabia. Você vê como o mundo é pequeno. Depois de tantos anos, 2 carros juntos, a gente não sabia que foram fabricados sequencialmente os 2 aqui, as 2 unidades. É isso. Que da hora, chefe. E esse carro que você tem há quanto tempo? Tem faz uns 4 anos e não vendo. Ah, eu imagino. Tenho outros carros, mas esse aqui é muito prazeroso, muito seguro, muito gostoso, forte. Então deixo ali embaixo da capa guardado na minha coleçãozinha lá, mas o que eu mais gosto de andar é nele. Ó, os outros não podem ouvir, né? Não pode ouvir. Não pode ouvir. Que da hora, cara. Esse Mondeo V6 eu acho um carro muito legal. Até comentei um pouquinho com vocês no começo da história. Na época era muito elogiado pela imprensa. E aqui a gente teve... A Ford sempre foi muito conservadora aqui no Brasil, né? Então ela sempre não ousou muito aqui. Sempre foi muito pé no chão, né? O primeiro ST que ela trouxe foi uma Edge ST, né? Em um momento que já estava consolidado essa troca de sedãs grandes para SUVs barra crossover. Aí ela foi e botou um ST aqui mais. Então Focus, Mondeo, Fusion, nunca tivemos um ST ou Sport aqui no Brasil. E tem alguns momentos raros, como é um Mondeo V6 aqui, que ela foi e colocou se não o maior, mas é o número 2, abaixo do ST200, que não cabia aqui no Brasil, mas era ainda assim um carro muito, muito à frente de sua época. E na época, tipo, não tinha concorrente aqui no Brasil, porque 50 mil dólares, tinha o quê? Nas 50 mil dólares era o Ômega, o preço de um Ômega na época, 98 custava isso. Sim. Bem menos, tudo bem que é um carro um pouco maior, mas era menos moderno, né? Um carro que data do final dos anos 80, né? Ainda com motor em linha, né? Que derivava dos anos 50, né? Que é legal também, obviamente, não estamos criticando um baita carro, mas aqui a gente tem um Duratec do tamanho de alumínio bem mais moderno, que atingia uma potência maior com uma litragem muito menor, com 2.5 litros chegava a 170 cavalos, né? Que o Mondeo precisava de 4.1 litros, né? Sim. Normal, inerente à evolução de qualquer carro, né? Mas dado projeto por projeto, a gente tinha alguma coisa singular aqui no Brasil. O Vectra, que lá fora tinha o V6, que era o arqui-rival dele,
Não tínhamos aqui o motor V6 oficialmente, veio uns 3 aqui pro Brasil, mas não vendido oficialmente. Acho que o único rival talvez mais coerente seria um Passat de mesma época, né? Mas era um carro com poucos rivais e de nicho bem específico, né? Tanto que depois daquele boom do dólar, que foi para 1.6, ficou destinado para a diretoria. E acho que eles gostaram, né, da época. Os diretores da época acho que gostaram disso. E a gente tinha um carro muito, muito singular. E é isso aqui, cara. É legal a gente ter carros preservados como esse aqui, que durem muito mais tempo, né? Legal. E é isso aí. A gente pode dar uma volta? Bacana, eu vou falar isso agora. Tá valendo? Então. Gente, espero que vocês gostem do canal, que vocês curtem aí. E agora vocês vão curtir um pouquinho mais a bordo dessa do monstro 2.5. Ai, meu Deus. Bom, pessoal, a gente vai dirigir aqui o o maravilhoso Mondeo. Aqui o nosso câmbio CD4E, que é o mesmo do 4 cilindros. É um câmbio muito robusto, 4 marchas, mas muito robusto. É muito raro dar para um câmbio desse. Vamos lá. Houve, pessoal, por mais que o rádio encaixe perfeitamente, existe um rádio chamado VNR 9000. Muita gente coloca nessa geração de Mondeo porque ele encaixa perfeitamente, ele é curvadinho aqui. E tem a tela colorida, obviamente que não tem mapas do Brasil, mas tinha mapas da Europa. Era mapa via CD, você inseria o mapa aqui e dava a navegação por CD. Mas originalmente ele era pro Mondeo de terceira geração, um rádio de 2001. Então tem pessoas que acham que esse VNR 9000 era um rádio topo de linha dessa geração do Mondeo, mas não. Por mais que ele encaixe perfeitamente, porque o painel aqui do rádio era parecido com o pré-facelift do Mondeo MK3, esse rádio VNR 9000, que inclusive eu acho muito legal, ele veio originalmente do Mondeo MK3, tá? Então nós não tivemos uma tela colorida nessa geração de Mondeo. É pra cá, né? Isso. Tá. Direção hidráulica, saudade do meu Focus, era o mesmo peso a direção hidráulica. Voltou. Bom, pessoal, esse Duratec 25, ele é um motor que o pico de potência dele vem a 6.250, um motor que gira. Não é um motor de uma performance em baixas rotações, é um motor de performance em altas, médias e altas rotações. Então é um motor que gosta de girar, para quem gosta é muito prazeroso, assim como o Duratec 30 também, é um motor que gira bastante. Ele tem a opção do Sport, né, o câmbio. Tem a opção do modo Sport. E de manutenção, alguma coisa que você lembra, chefe, para contar pro pessoal? Cara, muito pouco. Não precisei fazer quase nada. Mas há 2 semanas atrás fiz uma revisão com cabo de vela, limpeza de bicos. Fica muito tempo parado, né? Sim, sim. Então troquei bomba de combustível, filtro. Mas porque não tinha feito isso antigamente. Então agora ficou legal. Tudo redondinho. Cara, é um carro que tá muito bom dinamicamente, tá tudo durinho aqui, não tá molengão, tá muito bom. Pisadinha de leve aqui, fica à vontade. Vai silencioso. Esse é o overdrive dele, né? Aqui é o quê? Vira à esquerda de novo. Tá. O Sport ali embaixo. Isso. Deixa aqui o câmbio no modo Sport. Pra cá, né? Isso, pode pisar à vontade. Valeu, chefe. Ai, meu Deus. Sinta-se à vontade. Que ronco lindo, cara. Ó, trocou a 6,5. Nossa. Que ronco. Nossa, que ronco gostoso, cara. Que ronco gostoso. 170 cavalos, tá bem saudável, girando liso. Nossa, que tesão de carro. 139 mil quilômetros, é um garoto ainda. Sim, esse motor que e original. Muito. Original. Eu participo de vários fóruns americanos. Você vê Duratec 25, Duratec 30 com mais de 300 mil quilômetros. É um motor que dura muito. O Cyclone, galera, que não teve nesse carro, porte na S.5 ou 3.0, misericórdia, ele gira muito aqui, gira muito. Isso. E
vem potência lá em cima, tanto que aqui vem a 6.250. O Fusion, por exemplo, o Duratec 30 vem a 6.550. É um motor que gosta de girar mesmo. É só colocar um escape, não aqui eu digo, né, mas para carro que quer um som mais alto, só botar um escape e já era, perfeito. Aqui é 40. Agora tá liberado. Tá. Um atrapalho aí. 6,5. O cara deu uma olhadinha. Que ronco lindo, cara. E você deixou o escape original do jeito que eu gosto. Original. Eu não gosto de mexer, não. Acho Tudo, 100% nele é original. O meu Fusion também tá todo original. O dia que eu comprar meu Fusion V6 vai ser tudo original também. Cara, que top, cara. Você já viajou pra onde com ele? Várias vezes pra Campos do Jordão, Guarujá, pegando a Rodonel, aí é gostoso. Que legal. Lá em 98, 99, as matérias o carro em si é de 98, a primeira safra, mas a Ford começou a liberar para a imprensa, fazer as matérias em 99, galera. E os primeiros testes, curiosamente ele falou Campos do Jordão, os primeiros testes para a imprensa foi em Campos do Jordão. A Ford convidou muita parte da imprensa, inclusive tem uma matéria ainda que ainda está no ar da Folha de São Paulo, lá em Campos do Jordão, que eles fizeram uma das primeiras apresentações lá, talvez provavelmente por mostrar alguns itens que ela acrescentou, como o aquecimento de banco e obviamente o motor V6, que faz todo sentido na serra lá de Campos do Jordão. Então uma das primeiras apresentações do Mondeo V6 aqui no Brasil da Ford foi em Campos do Jordão. Feliz foi quem era da empresa na época que foi convidado, né, pra ir lá. Nossa senhora. Cara, que carro legal. Esse aqui, eu tava comentando na matéria, ele, pelo menos a versão manual, ele é o sedã oficial da Ford mais rápido vendido aqui no Brasil. Não tivemos o mais rápido que ele, uma final tão alta. O manual dava 224 de máxima e esse 210 de máxima. Era uma final absurda, a gente não tinha nada parecido com isso na época. E o zero assim também é muito bom, 10.5 nesse, real, né, de painel obviamente vai ser mais rápido, e 8.4 no manual, real também. Se colocar de painel vai ser mais rápido ainda. Que delícia, o ar-condicionado digital gela muito bem. O som dele você gosta, chefe? O que você acha? Gosto. Gosta? Gosto. Então tenho aí o CD funcionando, ou o Stereo Straight, usando ele. Bacana o som dele. A gente tem aqui o comando de som, que fica aqui na coluna. A coluna de direção eu não falei, mas ela tem ajuste, tá aqui, tá? Ela tem ajuste de altura e profundidade, tá? Aqui. Piloto automático ali. Piloto automático, que delícia de carro. Nossa senhora, um dia eu vou ter um desse. Preciso primeiro de uma casa maior para ter mais vaga e comprar um monte de lasanha dessa, cara. Que lasanha de respeito é essa? Um outro rival na época que era raro, mas era um rival, né, que tinha na época, que era o Chrysler Stratus, que tinha também a mecânica 2.5. Era raro também, mas tinha o V6 2.5. Era muito comum na época o V6 2.5. O Stratus tinha 2.5, o Vectra na Europa tinha um 2.5. Aí depois só que a indústria foi subindo para 3 litros. Mas era muito comum ele traz 2.5 nos V6 de época aí. Depois foi para 3 litros, Camry, Fusion, Mondeo, e depois a indústria se estabeleceu no 3.5 aí. Foi a última evolução. Depois foi para os turbos aí. Bom, galera, é isso. Já andei muito, gastei muito gasolina do chat. Daqui a pouco ele vai começar a me xingar. Agradeço muito ao meu amigo por ter permitido que eu gravasse com ele, cara. Se um dia tiver uma outra lasanha legal, chama a gente que a gente grava. Eu gosto desses carros. E é isso aí, galera. Qualquer dúvida, crítica ou sugestão, posta aí embaixo. Alguma dúvida que eu não saiba, eu pergunto pro dono. E é isso aí. Valeu, obrigado e até mais.